Lucas 22. Vamos ler de 14 até o versículo 22. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Palavra de Deus que edifica a nossa vida para a glória e louvor do Senhor. E o povo de Deus diz: Amém. Ceia do Senhor. Todo mês nós temos, quer dizer, pelo menos na maioria das vezes. Às vezes, um mês ou outro, a gente não tem a atividade ou esse ritual por conta de alguma dificuldade. Mas nós procuramos todos os meses ter essa atividade que chamamos de Ceia do Senhor. Alguns vão chamar de Santa Ceia e nós chamamos de Ceia do Senhor. É uma cerimônia que foi instituída por Cristo, e aqui nós vemos a instituição da ceia. E a instituição da ceia vem exatamente junto com a última Páscoa celebrada por Jesus, juntamente com os seus discípulos. E a gente precisa entender essa questão, por que é que nós celebramos a ceia, o que a ceia tem a ver com a Páscoa. Por que a gente fala que a última Páscoa e a primeira ceia? Porque na cabeça de muita gente é uma coisa só, a Páscoa e a ceia, mas não é. A Páscoa, originalmente, ela foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, né? Um pouco antes da saída do povo de Israel do domínio dos egípcios, né? Então, essa cerimônia é instituída por Deus como um antítipo daquilo que haveria de ser a ceia, que nós hoje celebramos. E um antítipo também do sacrifício de Cristo em favor de todos nós. Quando você vê a Páscoa instituída, lá em Êxodo capítulo 12, você vê uma analogia daquilo que é o sacrifício de Jesus por nós. Jesus está orientando Moisés e Arão, ali, nesse momento que eles vão sair da terra do Egito, como é que eles devem se portar para que eles não sejam alcançados pela última e 10ª praga que Deus iria lançar sobre o povo do Egito. O povo do Egito, ele estava escravizando o povo de Israel por muito tempo. Foram mais de 450 anos em que o povo de Israel foi escravo do Egito, e agora Deus havia prometido que os livraria e mandou Moisés como o homem que haveria de ir à frente daquele povo. Durante o processo de libertação, Deus endurece o coração de Faraó para que Faraó permaneça deixando aquele povo lá, até para que Deus pudesse manifestar o seu poder de tal maneira que todos pudessem testemunhar.
Na realidade, o endurecer o coração de Faraó já era um preparo para o povo que haveria de enfrentar uma caminhada de longos 40 anos por dentro do deserto, deserto adentro. E as pragas vieram numa sucessão, e a todas elas o Faraó resistiu, até que a 10ª praga, que era a praga da morte de todos os primogênitos, haveria de fazer com que o Faraó abrisse o coração, pelo menos momentaneamente, para que ele pudesse, então, permitir que o povo de Israel saísse. Isso tudo é uma figura, para que nós possamos entender. O Faraó aqui representa o diabo, que escraviza Israel, que no caso é a humanidade. Então o Faraó, na pessoa de Faraó, nós vemos a maldade, que faz com que aquelas pessoas estejam escravas, não vejam uma possibilidade de libertação e sofram até a sua morte. Eu imagino quantos judeus morreram até que aquele povo fosse liberto. Naqueles 450 anos, quantas pessoas nasceram e morreram escravas? Nós olhamos para nós nos dias de hoje e vemos uma humanidade escrava do diabo também. Muita gente escravizada pelo diabo. Muita gente que vive numa condição de serviço ao demônio, como aqueles que viviam na época de Faraó. Mas Jesus então providenciou um libertador. E aqui no caso de Israel é Moisés, que é um antítipo de Cristo. Cristo é o verdadeiro libertador, Moisés é só um antítipo, né? O diabo é verdadeiro e existe, e o Faraó é só um antítipo. Mas aí Moisés, então, como verdadeiro, ou como antítipo de Cristo, como libertador daquele povo, haveria de conduzir aquele povo por uma caminhada de 40 anos até a terra prometida. Mas para que eles pudessem começar essa caminhada, eles tinham que passar pela prova da Páscoa. Era uma prova para ver aqueles que seriam fiéis, aqueles que seriam leais. A ordem de Deus é que eles matassem um animal, pegassem o sangue daquele animal, aspergissem nos umbrais das casas, aspergissem nos batentes da casa, porque o anjo do Senhor, no momento da 10ª praga, haveria de passar ali e matar todo o primogênito, todo o filho mais velho de cada pessoa, haveria de morrer. Mas quando o anjo passasse e visse a marca do sangue do cordeirinho, ele passaria direto. Você percebe a semelhança com a marca do sangue do Cordeiro de Deus na nossa vida? Então a Páscoa, na realidade, era um antítipo da ceia. E todo aquele processo que antecede a Páscoa era um antítipo da obra de Cristo em favor de cada um de nós. Eu e você. Éramos escravos. A humanidade está escravizada. E Jesus vem como cordeiro. Ele vem como sacrifício e também como sacerdote, para poder levar sobre si o pecado de cada um de nós. E deixar a marca do seu sangue sobre nós, para que na hora do juízo final nós possamos passar ao largo de todo aquele vexame, de toda aquela situação difícil que passará o homem que teve a vida toda para se encontrar com Deus, mas não quis fazer isso. Então a ceia, ela nasce nesse contexto. Você percebe que Jesus, ele não pede para que nós nos lembremos do seu aniversário. Nós comemoramos o Natal porque nós gostamos da festa, gostamos de trocar presente, nós gostamos da ceia, mas Jesus nunca disse, comemorem o meu nascimento. Agora ele diz, relembrem a minha morte, porque a morte de Cristo é o culminar, é o consolidar do projeto de Cristo na nossa vida, a fim de que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu estava vendo a mensagem de uma pessoa de uma outra instituição religiosa,
dizendo que o ápice da salvação não era a cruz, mas era a mensagem de determinado profeta. É ali que estava o ápice. E isso é um absurdo. Não existe nada que tenha sido mais importante para nós do que a morte de Cristo na cruz. Porque quando Ele está na cruz, Ele leva sobre si o nosso pecado, que é o problema que leva a humanidade ao inferno. A Bíblia diz que Deus e pecado não combinam. A Bíblia diz que o pecado do homem faz divisão entre ele e Deus. Por causa dos nossos pecados, nós precisaríamos alcançar a Deus, e não existia outra forma a não ser que fosse feita uma ponte, por alguém que pudesse viver e carregar sobre si todos os nossos pecados. Isso acontece com Cristo, há 2000 anos atrás, 1990 anos atrás aproximadamente. Cristo morre, leva sobre si os nossos pecados e nos lava, nos marca com o seu sangue. Quando o anjo da morte passar, vai passar ao largo de cada um de nós, porque eu e você somos marcados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a ceia nos faz lembrar dessas coisas. A ceia nos faz lembrar do sangue de Jesus Cristo que foi derramado. E nós dizemos nos faz lembrar porque aqui não tem sangue de verdade. Isso aqui é suco de uva. Não é sangue, não se transformará em sangue depois que nós orarmos, não tem poder curativo. Eu conheço algumas igrejas que dizem que a ceia tem poder de curar. Se a pessoa estiver doente, ela toma a ceia, ela pode ser curada. Não existe isso. Isso daqui é simbólico. Assim como o pão não é o corpo verdadeiro de Cristo. Isso daqui é simbólico. Esse aqui é pão feito com farinha de trigo. É pão de padaria. E ele é simbólico, ele representa o corpo de Cristo. Diferente do que algumas instituições que dizem que depois que se ora, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. Com carne, com ossos, com tudo aquilo que tem no corpo. O nome disso é transubstanciação. Para nós não funciona. Para nós a ceia é simbólica, é um memorial. A palavra de Deus diz que a ceia do Senhor é para nos fazer lembrar da morte de Cristo. E obviamente quando lembramos da morte de Cristo, naturalmente lembraremos também de sua ressurreição. Porque Cristo morreu, mas Ele não ficou e não permanece morto. Cristo está vivo, vive entre nós. Ele está aqui agora, não nesse pedaço de pão, mas de maneira viva no meio de nós. Hoje na classe dos novos eu estava dizendo exatamente isso, que Cristo é Espírito e que nós somos a igreja de Cristo, e onde nós estamos, ali está o Espírito de Deus também. Ali Cristo se faz presente. Você não está vendo Jesus, está vendo Jesus? Eu vou ver se você vê Jesus agora, aí você vai falar para mim. Você está vendo Jesus aqui? Não, porque Ele não está aqui. Ele está entre nós. Aqui está a representação do corpo de Cristo. Eu vi uma outra instituição que o pastor estava explicando o seguinte: olha, quando terminar a ceia, depois que orou, o pão que sobrar tem que pegar, tem que jogar na água corrente ou tem que enterrar. Lá, com todo respeito, é tipo macumba, porque macumba que faz essas coisas, né? Aqui não, depois que a gente participou da ceia, isso aqui não tem valor nenhum, do ponto de vista de ter que ter reverência com isso, porque ele representou o corpo de Cristo. É claro que representou, mas naquela cerimônia, uma representação, é simbólico, nós temos que aprender isso. Nós não podemos deixar nos enganar por misticismo que muitas vezes nos afastam da verdade de Deus e faz com que pessoas até caiam.
Outra coisa que eu acho muito importante falar no dia de ceia. Eu já vi pessoas, porque o pastor observa, né? Eu gosto de sentar ali, eu sempre falei isso, eu não gosto de sentar ali porque é mais confortável, muito embora seja. Mas eu gosto de sentar ali para olhar para todo mundo o tempo todo. Então a gente fica percebendo as coisas. Tem ceia que alguns irmãos não participam. E já aconteceu de eu perguntar para o irmão, por que você não participou da ceia? Ah, pastor, porque eu estou em pecado. O estar em pecado que ele diz é ter brigado com a mulher naquele dia, ter falado alguma coisa que não devia, ter feito alguma coisa que não devia. E aí eu sempre digo, ó irmão, se você não participou da ceia porque você está em pecado, então ninguém deveria ter participado da ceia, porque todo mundo aqui está em pecado, sim ou não? Sim, meu irmão, pode falar sem medo, nós somos pecadores. Nós somos pecadores, é igual uma irmã que eu conheci, de uma determinada igreja, e alguém me falou a respeito dela o seguinte, que a irmã, ela, para tomar banho, ela tomava banho muito rápido, no máximo 1 minuto, porque ela tinha medo de Jesus voltar na hora do banho e ela ser pega nua, e aí ficar para trás. Isso não existe, irmão. Isso não tem lógica. Nós precisamos nos desvincular desses misticismos religiosos e viver o que significa de fato. Aqui é uma cerimônia, aqui é um ritual, o mais importante da igreja cristã. Mas é simbólico. Simbólico. Jesus não se mistura com farinha de trigo e nem tampouco com suco de uva. Ele aqui está representado. Então, quando alguém está numa situação que de repente acha que não é digno para tomar a ceia, aí tem que fazer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o quê? Examine-se o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice. A pessoa olha, tem alguma coisa para você pedir perdão a Deus? É legal que você peça mesmo, tem que pedir. Porque se você tem, apesar de todos nós sermos pecadores, eu não vou deixar que o pecado se transforme no meu esporte predileto. Então, todas as vezes que eu pecar, eu tenho que ter honestidade, integridade de chegar para Deus, reconhecer o meu pecado, me arrepender do meu pecado, confessar o meu pecado e deixar o meu pecado de lado. Ah, pastor, eu já fiz isso, mas eu caí. De novo. E de novo. E mais uma vez, 4, 5 vezes eu já fiz isso e caí. Faça a sexta. Quer dizer, o que eu estou falando para você fazer a sexta não é o pecado, é o processo de arrependimento, o processo de reconhecimento, o processo de confissão, o processo de abandonar. Um dia a gente consegue. Não tem quem tira da minha cabeça, só Deus, que o espinho na carne de Paulo era uma tentação que o acompanhava durante a sua vida. Sempre digo isso. Já preguei sobre isso aqui, já falei as possibilidades, né? Do ponto de vista teológico. Mas a mais apropriada, do meu ponto de vista, é que Paulo era um grande homem de Deus e ele não se conformava em ser tão atormentado com algum tipo de tentação, que eu não sei qual é. A Bíblia não diz, mas eu penso dessa forma. E quantos de nós, às vezes, somos atormentados a vida toda? Algumas pessoas que são atormentadas na área financeira, outras que são atormentadas na área relacional, outras que são atormentadas na área sexual, outras que são atormentadas em diversas áreas da vida. Aquelas pessoas que às vezes têm um temperamento forte, todo dia ora, fala, Deus, eu quero me controlar, em nome de Jesus eu vou me controlar. No dia seguinte, já acorda zangado e alguém chega para ela e fala bom dia, ela vira e fala bom dia por quê? Já acorda braba. Deus perdoa, Deus transforma. E o que a gente não pode perder é essa pegada de reconhecer o nosso pecado e confessar a Deus. Confessar e deixar. Aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Isso aí. Então a ceia é simbólica e ela representa, além da morte de Cristo, simbolizada no sangue e simbolizada no pão, ela representa também a nossa comunhão. O fato de estarmos juntos, a nossa comunhão. Nós estamos aqui todos juntos à volta de uma só mesa.
Quantas famílias nós temos representadas aqui? Várias. Mas nesse momento nós somos uma família espiritual à volta da mesa do Senhor. E isso é muito bom. A ceia tem esse caráter de nos juntar, de nos fazer participar de dois elementos simples. São simples. Até porque a ceia, quando instituída, lá na igreja primitiva, não era um pedacinho de pão e um cálicezinho desse tamanho, não, era comida mesmo. Eles compartilhavam a comida e eles ceavam juntos, como nós fazemos aqui, por exemplo, no final de ano, né? E que vamos fazer esse ano em nome de Jesus. Comece a preparar, viu, Adriana? Comece a preparar aí, porque no final de ano nós vamos ter nossa ceia aqui, todo mundo junto, vamos virar o ano orando e depois nós vamos comer aqueles pernis lá. Até eu, nesse dia, vou perder a linha e vou comer pernil. Até eu. Porque isso é bom, isso é saudável, essa comunhão, estarmos juntos, estarmos felizes. A ceia representa isso. Aqui nós somos várias famílias e vários núcleos familiares e várias pessoas com vários dons e talentos. Várias pessoas que pensam diferente. Aqui tem vários tipos de pensamento. A gente sabe que todo mundo pensa diferente. Até no meio batista isso é mais comum ainda do que se espera, né? Eu vi uma vez uma história de um barco que havia naufragado. Eu não sei se você já ouviu. E nesse barco haviam, de todos os que sobreviveram, somente 2 sobreviveram. E os 2 eram batistas. E eles sobreviveram porque eles nadaram até uma ilha deserta. Os outros todos morreram. E eles chegaram naquela ilha deserta, e naquela ilha deserta fundaram a primeira e a segunda igreja batista. Isso é comum. Nós somos diferentes, nós temos nossas diferenças, nós temos as nossas dificuldades, às vezes, até no relacionamento, mas essas coisas precisam ser superadas dia após dia. Assim como nós superamos no nosso núcleo familiar as nossas diferenças, e às vezes acontecem, se você fazer uma retrospectiva na sua vida familiar, você vai ver que já teve várias crises. Crises conjugais, crises entre irmãos, crises de pais com filhos, de filhos com pais, várias crises, mas todas elas são resolvidas. Eu tenho 34 anos de casado, tive muitas crises na minha vida, mas permaneço firme, porque Deus é fiel. Permaneço firme, a minha esposa permanece firme, os meus filhos hoje, mais do que nunca, estão firmes no nosso relacionamento familiar. Aqui na igreja é assim também, nós temos diferenças. Alguns são mais bonitos igual eu, outros são mais feios igual Ua, mas todo mundo aqui é igual, parecido. A Ana não concorda não, né, Ana? Não concorda não. É isso aí, ainda bem, né? Mas nós, mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos lembrar que fazemos parte desse corpo místico. Aliás, um corpo místico que hoje se reúne aqui, mas que está espalhado por todas as partes do mundo. A igreja está espalhada por todas as partes do mundo. Eu acredito que algumas igrejas estejam fazendo a ceia do Senhor hoje também. E não haveria dificuldade nenhuma se nós pudéssemos fazer uma ceia todos juntos. Que coisa linda! Nós tivemos aqui a experiência de fazer uma ceia conjunto com a igreja lá de cima, do pastor Wilson, né? E eu quero ver se até o final do ano eu consigo fazer uma ceia com as 3 igrejas batistas juntas. O que seria bem bacana, seria bem gostoso. Porque a ceia é o lugar onde nós nos relacionamos. E sempre que nós participamos da ceia, nós precisamos lembrar que nós estamos vivendo num contexto de uma nova aliança. A velha aliança era a Páscoa. Lembra que nós falamos? Dos israelitas, de Moisés, de Arão, do faraó. Ali, a partir dali vem a velha aliança, porque Moisés, logo no começo da sua caminhada, recebe os mandamentos de Deus, que não são somente 10, são 623. E aí então aquele pessoal tem uma aliança com Deus, que para eles poderem chegar onde eles precisam chegar, eles têm que cumprir aqueles mandamentos.
Hoje, aqueles mandamentos para nós foram encravados na cruz. A Bíblia diz isso. Os mandamentos cerimoniais foram encravados na cruz. Qual é a diferença de cerimonial com moral? O mandamento moral é aquele mandamento que, independente do contexto, ele vai ser sempre uma coisa acertada a se fazer. Por exemplo, não matarás. Não matarás é um mandamento moral, porque ele não se extinguiu na cruz do Calvário, continua valendo. Né? Nós não devemos matar ninguém. Não roubarás. Também é um mandamento moral, eu não posso roubar ninguém. Quer dizer que encravou na cruz do Calvário, então agora eu posso roubar, está liberado? Não, não pode. Agora, guardar o sábado é um mandamento cerimonial, era uma cerimônia. Tanto era uma cerimônia que quando a Igreja Católica faz uma releitura da lei, ela tira, quem veio da Igreja Católica sabe que lá não tem nada a respeito do sábado. Eles colocam assim, guardar domingos e festas. Né? Eles mudam para poder sair daquele vínculo com o sábado, mas continuam mantendo algo que é uma lei cerimonial. Você não guarda o domingo, irmãos? Ou guarda? Se você guarda o domingo, você é igual ao adventista. Só mudou o dia. Alguém uma vez me perguntou, pastor, você guarda o sábado? Obviamente foi um adventista que me perguntou. Eu falei, eu guardo. Eu guardo o sábado, o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Porque o crente, ele guarda todos os dias são dias do Senhor. E por que a gente fala então que o dia do Senhor é o domingo? Por causa da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, por causa do culto ágape da igreja primitiva, que era no domingo, e porque domingo é o dia mais apropriado para nós nos reunirmos, é o dia que a maioria das pessoas tem folga. É só por causa disso, irmão. O domingo não é mais santo do que a segunda-feira, não. O domingo não é mais santo do que o sábado e nem o sábado do que a terça. Nós precisamos entender isso, então nos livrar, quebrar esses paradigmas. Hoje na classe lá eu falei muito de quebrar paradigma. A gente quebra alguns paradigmas que às vezes a gente aprendeu, mas que não condizem com a verdade. Quem é crente de fato, autêntico crente, não fica preso em dogmas, em culturas, em conceitos culturais ultrapassados, em leis que foram encravadas na cruz, mas vive para a glória de Deus. É por isso que a Páscoa terminou lá, é a última Páscoa. Se você vê aí no livro de Lucas, tem um termozinho em cima, a última Páscoa. E na sequência, o outro trecho, a ceia do Senhor. É a última Páscoa e a primeira ceia. Jesus está celebrando a Páscoa ali porque ele era judeu. Como judeu, ele tinha que celebrar a Páscoa. Até hoje, os judeus celebram o Passach, a Páscoa. Mas Jesus, então, ele celebra a última Páscoa. E naquela última Páscoa, ele está celebrando a primeira ceia. A primeira ceia. E aqui tem uma palavra dura, que é no versículo 21 e 22, que diz assim: todavia a mão do traidor estava comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Isso aqui nos mostra uma verdade interessante. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós somos batistas. Mas nem todos os batistas são fiéis a Deus. Nem todos os crentes são fiéis a Deus. Eu estava hoje conversando com as pessoas a respeito dessa questão e falando até de algumas igrejas e dizendo que nem todo crente vai para o céu, assim como nem todo católico vai para o inferno, e daí por diante. A gente tem que entender isso. A gente às vezes tem uma visão equivocada. A gente confunde vida em Cristo com religião. É por isso que eu falo sempre de espiritualidade e religiosidade, é diferente. A religiosidade, por exemplo, vai dizer para os nossos amigos testemunhos de Jeová que só eles estão certos. Vai dizer para os nossos amigos adventistas que só eles estão certos. Vai dizer para os nossos amigos da Congregação Cristã do Brasil que só eles estão certos.
e vai dizer para os católicos que só eles estão certos. E vai dizer para muitos de nós que só nós estamos certos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, preste atenção, quando você chegar no céu, não tem igreja batista para você congregar. Não vai ter igreja batista lá no céu. Como não vai ter Assembleia de Deus, como não vai ter igreja católica, não vai ter Deus e Amor, não vai ter nada disso. O que vai ter lá são a igreja que é formada pelos santos que foram lavados e resgatados pelo sangue do Cordeiro. A igreja orgânica, a igreja que não é um CNPJ, a igreja que não é um templo, santuário, seja lá como quiser definir esse espaço físico que nós ficamos, e nós precisamos aprender isso. E na ceia nós estamos relembrando a morte de Cristo pelo fato dele ter morrido por nós e nos transformado nesta igreja. Todos nós. Mas alguns são traidores da cruz. O que é um traidor da cruz? Um traidor da cruz é alguém que, além de não acreditar, e o não acreditar é o direito de cada um, ainda critica de forma ofensiva. Esse é inimigo da cruz. Quantas pessoas estiveram no meio de nós, saíram do nosso meio e saem colocando defeito em tudo que existe nesse ambiente, nesse espaço que nós vivemos. São inimigos da cruz. Aí a gente vai pensar, então é alguém que perdeu a salvação? Não, ele não perdeu a salvação, porque na realidade ele nunca teve. Porque aquele que tem a salvação não perde nunca. Mas aquele que nunca teve, às vezes, ele pode estar fantasiado de crente no meio da igreja, ou plantado na terra como se fosse trigo, só que sendo joio, mas não faz parte do grupo de Deus. Na ceia do Senhor, nós relembramos a morte de Cristo por todos nós. E isso tem que servir também para poder nos tornar pessoas firmes, cada vez mais firmes, pessoas cada vez mais estruturadas na graça, na misericórdia, na unção que Deus nos deu. E é isso que nós vamos fazer hoje. É isso que nós vamos fazer agora, participar da ceia do Senhor.